Quero primeiro cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar a senadora Fátima, que aqui está, e dizer que concordo com absolutamente tudo o que foi colocado por Vossas Excelências no que diz respeito à reforma política e, principalmente, ao financiamento público de campanha. Dizer que o Senado deu um grande passo. Há pouco conversava com o presidente senador da Casa, senador Renan Calheiros, que me dizia também lamentar o fato de que a Câmara dos Deputados tenha desfeito tudo o que o Senado fez, principalmente essa questão que é central. Mas nós não podemos dar a guerra como encerrada, tampouco como perdida. A senadora Fátima acaba de falar de uma importante reunião amanhã na CNBB, com membros da OAB, da própria CNBB, e a outra notícia que tratará deste assunto, e a outra notícia importante é que o ministro Gilmar Mendes, até que enfim, devolveu o processo. E espero que o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, senador Jorge, dê continuidade a essa votação e a gente já possa ver a próxima eleição livre dessa relação de promiscuidade que efetivamente existe entre política brasileira, eu falo política porque são parlamentares de todos os níveis, chefes de poder executivo de todos os níveis que dependem desses recursos para fazer as suas caríssimas campanhas eleitorais. E lembrando que essa semana, a gente que tem lido quase que diariamente notícias dessa Operação Lava Jato, e eu li com muita atenção uma das partes de uma delação premiada, um proprietário de uma das grandes empresas, senador, dizendo, não, eu doava para a situação e doava para a oposição, agora não era doação. Era dinheiro que a gente separava desse superfaturamento que se faziam. E entregava o dinheiro para todos os parlamentares. Por quê? Porque eu preciso do Congresso para abrir as portas. Vejam, isso são matérias publicadas diariamente. E o Congresso manter a possibilidade do financiamento empresarial de campanha. Mas, enfim, repetindo, não perdemos uma batalha, mas não a guerra. E a guerra segue em curso, e é importante que a população tenha muito claro o que está acontecendo no Brasil, porque eu volto a repetir, não me convence aqueles que usam o discurso contra a corrupção, mas são os primeiros a defender o financiamento empresarial de campanha. Que combate à corrupção é esse? Se querem continuar mantendo, porque é legal, de legal não tem nada, e eles todos estão nessas tais delações falando. Nenhum empresário tira do seu bolso, tira do seu lucro recursos para doar para campanhas partidárias. Está aí. Essas últimas delações têm deixado claro. Mas, senhor presidente, o dia de ontem, já no final da tarde, início da noite, os ministros da Fazenda e do Planejamento, em nome do governo federal, anunciaram um conjunto de medidas que o governo deverá promover, obviamente, com a participação do Congresso Nacional, na maior parte delas, mas medidas para fazer esse enfrentamento à crise fiscal, à crise econômica que o nosso país vive. Dentre todos os anúncios, senhor presidente, de forma resumida, o que o governo anunciou é um corte de despesas do poder público na ordem de 25 bilhões de reais e um aumento de arrecadação na ordem de 40 bilhões de reais, dos quais 32 bilhões aproximadamente deverão vir da nova CPMF que se propõe. Então, o orçamento da União para 2016, ao invés de ser mantido com a previsão de déficit orçamentário de 30 bilhões, ele passará a ter, caso essas medidas sejam aprovadas, um superávit na ordem de 0,7% do PIB, senhor presidente. Eu quero dizer que não vou analisar ainda uma a uma das medidas nesse momento, nem as medidas que tocam aos servidores públicos, nem a medida que trata da criação possível do novo tributo e agora já modificada a partir da reunião que teve a presidente e todos os governadores que pediram que a alíquota fosse ampliada do 0,20 para 0,38 para que os estados pudessem ter participação nisso.
isso. Mas voltarei a essa tribuna e, com mais cuidado, com mais equilíbrio, fazer uma análise um a um de todos os pontos propostos, mesmo porque eu sigo a linha daqueles que dizem o seguinte: nesse momento de crise temos que recepcionar, temos que analisar a matéria, debater e melhorar naquilo que for possível e que for necessário e preciso, senador Jorge Viana. Mas, de imediato, o que eu posso dizer é o seguinte: ontem, logo após o anúncio das medidas, o meu partido, e essa reunião já estava marcado, meu partido realizou uma reunião da Comissão Política aqui em Brasília. Ficamos reunidos até a madrugada entrar e, obviamente, no seio do nosso partido analisamos não só as medidas anunciadas pela presidente Dilma, mas analisamos também de forma muito cuidadosa a conjuntura política. Analisamos as dificuldades que o governo enfrenta, analisamos os diversos movimentos que as forças políticas vêm promovendo nesses últimos dias, senhor presidente. E decidimos por aprovar uma resolução que é pública, uma resolução que está no site do nosso partido, uma resolução que pretendemos dar conhecimento a todos. E a base da resolução, senador Jorge Viana, é a defesa do governo da presidenta Dilma, porque consideramos isso como um fator principal, como um fator primordial, porque dentro e em torno de tudo que está acontecendo tem algo maior, que é a tentativa de tirá-la do poder. Por isso, seguir aumentando, ampliando a crise política, para que essa crise política prejudique e amplie ainda mais a crise econômica. Então, se Vossa Excelência me permite, senador Jorge Viana, eu passo a ler na íntegra a nota oficial que o nosso partido, nessa madrugada, aprovou diante dos fatos vividos, principalmente nos últimos dias. E diz o seguinte, a nota, que a hora é decisiva para conter o golpe e retomar o crescimento. Pelo 9º mês seguido, o país é duramente castigado por uma crise política que lhe dificulta superar um danoso período de recessão. Embora um elenco amplo de forças políticas, sociais e econômicas já tenham proclamado a necessidade da imediata volta da normalidade política para que o país gradativamente retome a expansão da sua economia, o setor mais reacionário do consórcio oposicionista neoliberal, ao menor sinal de apaziguamento, joga gasolina no fogo na tentativa de acelerar a marcha conspirativa contra a democracia. Nada o demove da obsessão de derrubar por meio de um golpe a presidenta Dilma Rousseff, eleita por mais de 54 milhões de votos. A perda do grau de investimento no último dia 9, na classificação da agência de risco Standard & Poor's, funcionou como, entre aspas, uma senha para que o golpismo reacendesse e a febre buscasse uma vez mais, apressar o passo. Sobre esse fato, ocultam da opinião pública o fato da Standard & Poor's ter rebaixado o nível de avaliação do nosso país. Sobre esse fato, ocultam da opinião pública, dentre outras, 3 verdades. Primeiro, essas agências erram e são manipuláveis. Segundo, de 1994 a 2015, o país veio adquirir o grau de investimento somente a partir de 2008, portanto, já no governo do presidente Lula. E terceiro, o país está em dias com seus contratos e com reservas o bastante para honrar todos os seus compromissos. Desde então, a grande mídia especula e incentiva a presidência da Câmara dos Deputados a dar sequência a um rito, segundo se divulga, já combinado com o setor mais retrógrado da oposição, que recentemente instalou um comitê pró-golpe. Por esse plano, entre aspas, e a qualquer hora seria instaurado um processo fraudulento de impeachment. O PCdoB, nessa hora em que paira sobre a nação brasileira essa ameaça de retrocesso, renova o chamamento de todos que têm a democracia como um dos bens mais preciosos da nação, para que se unam, para que lute para preservá-la, tendo como condição primeira a garantia de que a presidenta Dilma conclua, conforme determina a Constituição, o seu mandato em 2018. Nas lutas, nas ações nas quais se configura uma frente ampla
ampla e, além de defender a democracia, batalhe pela retomada do crescimento econômico com a defesa da Petrobras, das empresas nacionais, da proteção ao emprego e a garantia dos direitos trabalhistas. Uma frente que, em sintonia com o povo, dê prosseguimento ao combate à corrupção, que passa pelo fim do financiamento empresarial de campanhas, bandeira cuja luta é impulsionada pela Coalizão Democrática pelas Eleições Limpas, lideradas pela OAB e pela CNBB. Simultaneamente ao seu empenho pela Frente Ampla, o nosso partido, o PCdoB, apoia e atuará para que fortaleça a Frente Brasil Popular, lançada no último dia 5 em Belo Horizonte e que tem bandeiras importantes em defesa da nação brasileira e contra o golpe em curso. Reiteradas vezes, a presidente Dilma Rousseff, coerente com sua trajetória, tem proclamado que não renuncia o mandato a que o povo lhe conferiu. Muito ao contrário, sobretudo desde o final de julho, foi a luta e vem cumprindo importante agenda de contato com o povo e forças políticas sociais. No momento, em caráter de urgência, há 3 questões principais cujas ações para resolvê-la cabe a ela liderar. E aí, senhor presidente, eu digo que a primeira questão que nós elencamos é intensificar os esforços para recompor a base de apoio no Congresso Nacional, no sentido não somente de aprovarmos o orçamento, mas de aprovarmos e concluirmos a análise das medidas que ainda serão encaminhadas para o Congresso Nacional. E, nesse sentido, o nosso partido apoiará as medidas divulgadas, procurando, obviamente, como é de seu método, aperfeiçoá-las, levando em conta as seguintes diretrizes, senhor presidente: a preservação dos investimentos sociais e da política de reajuste do salário mínimo e dos direitos dos trabalhadores, taxação das grandes rendas e fortunas e do lucro dos bancos, além da defesa imediata da redução da taxa de juros, cujo patamar de hoje, consideramos, é um dos principais responsáveis pelo rombo fiscal e o entrave ao crescimento econômico. E, por fim, o terceiro, intensificar o diálogo com os movimentos sociais, a fim de que possamos envolver toda a população nesse processo de defesa da democracia, da Constituição brasileira e, principalmente, buscando construir um clima e um ambiente que propicie não só a superação da crise, mas a abertura de um novo ciclo. E a nota continua, senhor presidente, não vou lê-la como todo, mas peço que seja inserida na íntegra, mas fazendo um paralelo com o que aconteceu em 1964. Porque a oposição disse, não, queremos ajudar. O que quer ajudar? Absolutamente nada. O que quer é arrancar com toda a força a presidente do poder, entendendo que, promovendo isso, está prejudicando não uma presidente da República, não um partido político, mas prejudicando o próprio país e a população brasileira. Senadora Fátima, concedo para concluir. Bem rapidinho. Senadora, quero, claro, me associar a esse importante pronunciamento que Vossa Excelência faz e dizer que os 54 milhões, né, de brasileiros e brasileiras que votaram na presidenta Dilma, né, podem ficar certos, né, que nós estamos aqui, a exemplo da senhora, vigilantes. Nós não vamos, de maneira nenhuma, arrefecer diante de qualquer movimento golpista que tentam, como a senhora, inclusive, tem colocado, a todo custo, né, forçar um impeachment, né, de forma inconstitucional. É bom aqui dizer, senadora Vanessa, que a presidenta Dilma não é Jango, com todo o respeito que eu tenho à história do presidente Jango Goulart. A presidenta Dilma, né, foi forjada na luta contra a ditadura, enfrentando a tortura, né, na luta, né, inclusive enfrentando a clandestinidade. Portanto, uma mulher, senador Jorge Viana, que passou pelo que ela passou, né, enfrentando na tortura, né, os sofrimentos mais duros, mais atrozes, essa mulher jamais trairá a confiança do povo brasileiro, que, mais uma vez, depositou nela quando reconduziu a mais um novo mandato em 2010. Presidenta Dilma, pela sua história,
é uma mulher de luta. Nós sabemos que os inimigos, a oposição golpista está em guerra declarada contra nós, mas ela também é uma guerreira, senadora Vanessa, ela é também uma lutadora. Ela nunca fugiu à luta, nem fugirá, e nós estamos ao lado dela. Eu agradeço, incorporo a parte de Vossa Excelência e, como havia prometido, nesses 10 segundos encerro o meu pronunciamento, senhor presidente, dizendo que passaremos a debater muito esse fato nos próximos dias ainda aqui no Senado Federal. Obrigada, senhor presidente.